Um milionário arrogante, ele perdeu sua noiva para outro homem. Para evitar demonstrar fraqueza, tem um plano audacioso que vai te surpreender. Antes de a história começar, comenta abaixo de qual cidade você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Michael Carter é um milionário acostumado a ter o mundo aos seus pés, mas desta vez ele estava encarando um convite de casamento de sua ex-noiva, Stella, para outro homem. A dor da perda era grande, mas como sempre, Michael se recusava a mostrar qualquer fraqueza. Ele precisava de um plano para mostrar a todos, especialmente a Stella, que não se importava. De repente, ele notou Shlu, sua empregada, que organizava papéis na sala. Shlu era jovem, bonita e tinha um ar genuíno que poderia funcionar perfeitamente para seu plano. Shlu, venha aqui, disse ele em tom autoritário. Shlu hesitou, mas largou o que estava fazendo e se aproximou. Precisa de algo, senhor? Carter? Perguntou ela, educada como sempre. Sim, preciso que me acompanhe a um evento. É pessoal. A proposta soou absurda. Shlu olhou para ele com uma mistura de surpresa e confusão. Sr. Carter, sou sua empregada, não uma acompanhante. Michael soltou uma risada breve, como se a reação dela fosse previsível. Não estou pedindo, Shlu, estou oferecendo uma oportunidade. Você será bem paga por isso. Tudo o que precisa fazer é me acompanhar, parecer deslumbrante e ter uma conversa mínima. Shlu sentiu um nó na garganta. Por mais ofensiva que a ideia fosse, a quantia que Michael sugeriu era irresistível. Tendo trabalhado para ele por quase 2 anos, ela sabia lidar com seu jeito autoritário, mas nunca esperou algo assim. Pensou em suas contas acumulando e no curso que queria começar. Porque eu? Ousou perguntar. Michael lançou-lhe um olhar direto. Porque você é simples, discreta, hesitou por um momento, diferente de todas que estarão lá. A resposta soou como um insulto disfarçado de elogio, mas Lu engoliu o orgulho. Tudo bem, eu faço, disse ela após uma pausa. Mas só por uma noite. Michael sorriu, satisfeito. Excelente. Temos muito trabalho a fazer. Enquanto Shlu saía da sala, uma dúvida preencheu sua mente. Que consequências viriam de aceitar este acordo com um homem tão imprevisível? Na manhã seguinte, Shlu mal teve tempo de processar o que havia concordado. Michael já havia assumido o controle da situação. Um carro de luxo chegou à sua porta para buscá-la, levando-a diretamente a uma boutique sofisticada no centro da cidade. Assim que entrou, foi recebida por uma estilista que parecia tão intimidante quanto Michael. Senhorita Shlu, vamos transformá-la, anunciou a mulher com um olhar crítico. Enquanto assistentes traziam vestidos, sapatos e acessórios, Shlu sentiu-se como se estivesse em um reality show de transformação. Cada peça escolhida parecia um lembrete de quão distante o mundo de Michael era do dela. Tentou recusar os saltos altos nos quais mal conseguia se equilibrar, mas foi ignorada. Michael chegou logo depois, analisando tudo com olhar crítico. Ela precisa parecer sofisticada, mas não artificial, declarou ele, enquanto a estilista assentia. Shlu cruzou os braços, desconfortável. Talvez eu pudesse escolher algo que me fizesse sentir confortável. Confortável. Michael soltou uma risada curta. Não se trata de conforto, Shlu, trata-se de impressionar. A resposta fez seu sangue ferver, but Shlu sabia que não adiantaria discutir. Aceitar este acordo significava jogar pelas regras dele, pelo menos por enquanto. Após horas de ajustes e provas, Michael finalmente aprovou um elegante vestido preto que realçava a beleza natural de Shlu. Ela se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher refletida. Por um breve momento, sentiu-se poderosa. Agora sim, disse Michael, examinando-a como se fosse uma obra de arte concluída. Tudo isso parece um pouco exagerado, comentou Shlu, hesitante. Michael virou-se para ela, os olhos fixos. Stella não pode ter dúvidas de que você é a minha escolha. O nome da ex-noiva pairou no ar como um lembrete silencioso da razão de tudo isso. No dia seguinte, Michael contratou uma especialista em etiqueta para treinar Shlu a agir como alguém da alta sociedade. Por horas, ela foi instruída sobre como andar, sorrir e até segurar uma taça de champanhe. O esforço a esgotou, mas também a irritou. Consigo segurar uma taça sem ajuda, protestou ela. Depois de derrubar uma pela terceira vez, Michael, observando à distância, apenas balançou a cabeça. Você está aqui para impressionar, não para ser mediana. Shlu respirou fundo, tentando manter a calma. E por que tudo isso é tão importante para você, Michael? Você já tem tudo. Dinheiro, poder, respeito. Por um momento, ele pareceu desconcertado pela pergunta, mas logo recuperou sua expressão impassível.
Algumas coisas não podem ser compradas, Shlu. Digamos apenas que isso é, pessoal. A resposta não a convenceu, mas ela decidiu não insistir. Estava claro que havia mais na história do que ele deixava transparecer. Na noite anterior ao casamento, Michael apareceu com uma expressão mais séria que o usual. Amanhã, todos os olhos estarão em nós. Não deixe espaço para dúvidas ou erros. Shlu o encarou, exausta do treinamento constante e das exigências intermináveis. Michael, por que isso importa tanto para você? Stella é apenas sua ex. Ele deu um sorriso frio. Stella não é apenas minha ex. Ela é a única pessoa que me desafiou e pensou que poderia me substituir. Shlu percebeu que por trás da fachada confiante de Michael havia inseguranças que ele se esforçava para esconder. Não se tratava apenas de Stella. Tratava-se de orgulho ferido, controle e a necessidade de provar que ninguém poderia superá-lo. Então tudo isso é apenas para massagear seu ego? Perguntou ela, desafiando-o. Michael estreitou os olhos. Não espero que você entenda, Shlu. Apenas siga o plano. A tensão entre eles era palpável, mas Shlu optou por não prolongar a discussão. Sabia que, acontecesse o que acontecesse, sua paciência estava prestes a ser testada como nunca antes. Na manhã do casamento, Shlu se arrumou com a ajuda de uma equipe que Michael havia contratado. Seu cabelo estava impecável, sua maquiagem perfeita, e o vestido. Parecia algo saído de um conto de fadas. Quando se viu no espelho por um momento, esqueceu de tudo. O plano. Michael. Stella. Sentiu-se diferente. Confiante. Michael a encontrou pouco antes de saírem. Estava vestido com um terno impecável e, pela primeira vez, Shlu notou que, apesar de sua personalidade insuportável, ele era marcante. Você parece adequada, disse ele, tentando soar indiferente, embora Shlu tenha percebido o leve sorriso em seus lábios. Obrigada, eu acho, respondeu ela com um toque de sarcasmo. No carro a caminho do casamento, o silêncio preencheu o espaço entre eles. Shlu tentou esconder o nervosismo que sentia. Estava prestes a entrar em um mundo que não era o seu, ao lado de um homem que parecia incapaz de sentir algo genuíno. Quando chegaram ao local, Michael olhou para ela uma última vez antes de sair do carro. Lembre-se, Shlu. Hoje, você é a minha parceira. Haja como se tivesse nascido para isso. Ela respirou fundo, encontrando o olhar dele. Não preciso agir, Michael. Só preciso sobreviver a isso. Assim que Shlu saiu do carro, os sussurros começaram. Todos os olhos no casamento estavam nela e em Michael. O elegante vestido preto que abraçava suas curvas e a postura confiante que ela praticara por horas pareceram funcionar. Michael caminhou ao lado dela com o mesmo ar de superioridade que carregava para todo lugar. Mas desta vez, havia algo mais. Orgulho. Shlu rapidamente percebeu que estava em território desconhecido. Os convidados eram uma mistura de empresários poderosos, socialites e algumas celebridades menores. Stella, a noiva, estava à distância, rindo com um grupo de amigos. Shlu sentiu um aperto no peito. Não era medo, mas uma sensação de estar deslocada, cercada por pessoas que viviam em uma realidade completamente diferente. Não deixe ninguém te intimidar, Michael sussurrou em seu ouvido, como se lesse seus pensamentos. Shlu manteve a cabeça erguida enquanto caminhavam em direção à recepção. Logo, foram abordados por um homem mais velho com um largo sorriso. Michael, não esperava vê-lo aqui. E com uma companhia tão charmosa. Michael apertou a mão do homem. Claro que vim, George. Afinal, Stella e eu temos história. O comentário fez Shlu erguer uma sobrancelha, mas ela permaneceu em silêncio, forçando um sorriso educado. Enquanto o jantar começava, Shlu percebeu que Michael era incrivelmente habilidoso em manter conversas superficiais enquanto exalava um ar de superioridade. Ela, por outro lado, fazia o possível para acompanhar. Em certo ponto, Stella finalmente se aproximou deles, seu sorriso tão afiado quanto seu vestido branco reluzente. Michael, que surpresa! Ela olhou Shlu de cima a baixo. E quem é sua amiga? Antes que Michael pudesse responder, Shlu estendeu a mão. Shlu, é um prazer conhecê-la, Stella. A noiva pareceu surpresa com a confiança de Shlu, mas apertou sua mão. O prazer é meu. Não esperava que Michael trouxesse alguém tão charmosa. Claramente irritado com o tom de Stella, Michael interrompeu. Shlu tem sido uma companhia incrível. Ela me entende de maneiras que poucas pessoas jamais conseguiram. Stella estreitou os olhos, estudando Shlu como se procurasse rachaduras em sua compostura polida. Que interessante. Deveríamos conversar mais tarde, Shlu. Adoraria saber mais sobre você.
Julu assentiu, mas sabia que aquele convite não era tão inocente quanto parecia. Conforme a noite avançava, Julu sentia-se cada vez mais deslocada. Havia sussurros, olhares e algumas mulheres claramente zombando dela pelas costas. Tentou se concentrar na promessa que fizera a si mesma. Passar pela noite e sair com sua dignidade intacta. Durante a dança, Michael se aproximou e estendeu a mão. Você está indo bem. Agora precisamos dançar. Dançar? Eu não. Ela hesitou, mas ele já a estava puxando para a pista. Confie em mim, disse ele, segurando sua mão com firmeza. Para sua surpresa, Michael dançou com elegância, guiando-a como se fosse sua segunda natureza. Julu tropeçou algumas vezes, mas logo encontrou o ritmo. Durante a dança, sentiu os olhos dele fixos nos dela, e por um momento, esqueceu tudo ao seu redor. Você está se saindo melhor do que eu esperava, comentou Michael, quebrando o silêncio. Julu riu, tentando esconder o nervosismo. E você dança melhor do que eu imaginava. A troca deles foi interrompida quando Stella se aproximou. Michael, posso roubar sua acompanhante por um momento? Michael pareceu hesitar, mas assentiu. Claro, mas não demore. Julu seguiu Stella até um canto mais isolado. A noiva tinha um sorriso calculado, e Julu sabia que a hora da verdade havia chegado. Então, Julu. Stella começou, cruzando os braços. Qual é a sua história? Onde Michael te encontrou? Desculpe, não entendi a pergunta. Julu respondeu, mantendo a calma. Ah, você entendeu. Stella se aproximou. Ele sempre foi bom em escolher peças no tabuleiro. Você parece conveniente. Julu sentiu seu sangue ferver, mas não demonstrou. Acho que Michael deveria responder por suas escolhas. A resposta direta surpreendeu Stella, que riu suavemente. Bem, ele sempre gostou de desafios. Boa sorte, querida. Julu voltou para a mesa, sentindo-se inquieta, mas tentou esconder. Michael imediatamente percebeu que algo estava errado. O que Stella disse? Perguntou ele, parecendo preocupado. Nada que eu não pudesse lidar, respondeu Julu, sem dar detalhes. Mais tarde, durante os discursos, Julu notou que Michael estava desconfortável. Enquanto todos elogiavam Stella e seu novo marido, ele parecia distante, a mandíbula tensa. Quando seus olhos se encontraram, Julu deu um pequeno sorriso, tentando aliviar o momento. Michael desviou o olhar, mas pareceu menos rígido. Vamos fazer um jogo com aqueles que só liam os comentários. Digite chocolate nos comentários. Só quem chegar até aqui vai entender. Agora vamos continuar com a história. Quando o evento finalmente terminou, Michael e Julu se despediram dos convidados. No caminho para o carro, ele finalmente quebrou o silêncio. Você se saiu melhor do que eu esperava. Obrigada, eu acho, respondeu Julu. Não, estou falando sério. Você. Ele hesitou, como se não soubesse como terminar a frase. Você foi perfeita. Julu não soube como responder, mas sentiu um estranho calor no peito. Apesar de toda a arrogância e controle de Michael, havia momentos como aquele que a faziam questionar quem ele realmente era. Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, sabia que algo havia mudado naquela noite, e as consequências estavam apenas começando. Julu acordou no dia seguinte, ainda absorvendo os eventos do casamento. A noite fora um turbilhão de emoções e, embora tivesse conseguido impressionar, havia algo inquietante no comportamento de Michael. Ele parecia preso em um ciclo de orgulho e insegurança que o tornava instável, especialmente quando Stella estava por perto. Michael, por sua vez, não perdeu tempo voltando à sua rotina. Naquela manhã, já estava em uma reunião com potenciais investidores. No entanto, os sussurros sobre sua aparição com Julu no casamento se espalharam rapidamente. Alguns convidados, especialmente amigos próximos de Stella, questionavam quem era aquela mulher. Stella, aproveitando a oportunidade, começou a alimentar os rumores. Em uma conversa com um investidor influente, ela insinuou que Julu poderia ser mais do que aparentava. Michael sempre teve um gosto peculiar para aliados. Será que ela está lá por mérito ou por conveniência? Disse ela com um tom malicioso. O rumor cresceu, e não demorou muito para que um dos investidores abordasse Michael diretamente durante um almoço. Sua acompanhante no casamento. Julu, certo. Ela parece muito determinada. Algo me diz que ela tem ambições além de você. Michael, já irritado com as provocações de Stella, sentiu o comentário atingir seu orgulho. Sabia que Julu não era uma ameaça, mas sua própria insegurança, combinada com o que ouvira naquela manhã, o fez reagir exageradamente. Naquela tarde, Julu foi chamada ao escritório de Michael.
Assim que entrou, sentiu a atmosfera tensa. Ele estava sentado atrás de sua mesa, os olhos fixos em alguns papéis. Mas sua expressão era dura. Queria-me ver? Perguntou Shlu, tentando manter a calma. Michael ergueu os olhos. Sim. Precisamos esclarecer algumas coisas. Ela se aproximou, preparando-se para o pior. O que está acontecendo? Michael jogou alguns papéis sobre a mesa. Estes rumores sobre você conversando com investidores no casamento. O que exatamente você disse a eles? Shlu ficou atonita. Conversando com investidores. Não falei com ninguém exceto Stella e algumas pessoas que se aproximaram de mim. E o que exatamente vocês discutiram? Pressionou ele, a voz tingida de suspeita. Shlu sentiu seu sangue ferver. Discutir. Michael, tudo que fiz foi agir exatamente como você pediu. Estive ao seu lado o tempo todo, exceto quando Stella quis falar comigo. Ele se levantou, batendo as mãos na mesa. Então, foi Stella. Claro que ela tentaria algo. E você caiu direitinho na armadilha dela. Shlu cruzou os braços, incrédula. Você está me culpando por algo que nem sei se aconteceu. Você foi longe demais, disse ele, ignorando as tentativas dela de explicar. Confiei em você com uma tarefa simples. Mas, aparentemente, você não consegue evitar chamar mais atenção do que deveria. A acusação atingiu Shlu com força. Está dizendo que minha presença te prejudicou. Foi você quem me colocou nesta posição. Michael respirou fundo, tentando manter o controle. Mas sua raiva parecia tomar conta. Shlu, acho melhor terminarmos isso aqui. Considere-se demitida. Shlu congelou por um momento. Demitida? Você está me demitindo. Exato. Está claro que nossa dinâmica não funciona mais. As palavras foram um tapa na cara. Shlu sentiu seu orgulho colidir com a indignação. Mas percebeu que discutir com Michael seria inútil. Tudo bem. Se essa é a sua decisão, aceito. Mas saiba disto, Michael. Você está cometendo um erro enorme. Ela se virou e saiu da sala de cabeça erguida. Mas por dentro, estava devastada. Não era apenas por perder o emprego. Era pela forma como ele a tratou. Descartando-a como se fosse insignificante. Os dias seguintes foram difíceis para Shlu. Apesar da raiva, sabia que precisava dar a volta por cima. Sem o emprego, suas economias não durariam muito. Mas em vez de se sentir derrotada, decidiu usar a situação como combustível para mudar sua vida. Shlu começou a trabalhar em um projeto que tinha em mente há muito tempo. Decoração sustentável. Usando materiais reciclados e sua criatividade, criou uma pequena coleção de peças que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. Em semanas, seu trabalho começou a ganhar visibilidade. E os pedidos começaram a chegar. Enquanto isso, Michael enfrentava pressão crescente em sua empresa. A insegurança causada pela presença de Stella e os rumores do casamento continuavam a minar sua credibilidade. Embora não admitisse, ele se pegava pensando em Shlu com frequência. Havia algo nela. A determinação que viu em seus olhos quando ela saiu da sala que ele não conseguia esquecer. Numa manhã, enquanto revisava relatórios financeiros, Michael recebeu um e-mail que o pegou de surpresa. Era um artigo em um site de design elogiando o trabalho de uma nova empreendedora. Shlu. Clicou no link e viu fotos de suas criações. As peças eram inovadoras, cheias de personalidade e refletiam exatamente quem ela era. Por um momento, sentiu uma mistura de admiração e inquietação. Shlu estava prosperando sozinha, sem depender de ninguém, enquanto sua própria vida parecia cada vez mais fora de controle. Naquela noite, Michael participou de um evento de negócios, mas sentiu-se distante. Durante uma conversa, ouviu alguém mencionar o nome de Shlu novamente. Era como se, por mais que tentasse, não conseguisse escapar de sua influência. Decidiu que precisava vê-la. Enquanto isso, Shlu trabalhava incansavelmente para expandir seu negócio. A dor e o orgulho ferido que sentira após ser demitida por Michael haviam se transformado em motivação. Sabia que não precisava da validação dele, nem de ninguém, para ter sucesso. Mas quando ouviu o som de uma mensagem em seu celular, seu coração quase parou. Era de Michael. Shlu encarou a mensagem de Michael por alguns segundos, o coração acelerado. Depois de semanas de silêncio, lá estava ele, querendo conversar. Mas porquê? O que ele queria, depois de descartá-la tão facilmente? Determinada a não se deixar afetar, Shlu ignorou a mensagem e voltou a se concentrar em seu trabalho. O pequeno estúdio que montara em sua sala de estar começava a parecer pequeno demais.
Os pedidos por suas peças de decoração sustentável cresciam diariamente, e ela mal conseguia dar conta da demanda. Era exaustivo. Mas também a fazia sentir que finalmente estava no controle de sua vida. Enquanto isso, Michael não conseguia se concentrar. Julu havia recusado sua tentativa de contato, e isso o incomodava mais do que queria admitir. Tentou justificar seu crescente interesse por ela como mera curiosidade. Afinal, não era comum alguém que ele demitiu sair de sua órbita e ter sucesso por conta própria. Mas havia algo mais. Não conseguia esquecer o olhar nos olhos dela durante a última conversa, quando ela o enfrentou com tanta coragem e determinação. Era um contraste total com as pessoas ao seu redor, sempre bajuladoras ou interessadas apenas no que ele podia oferecer. Julu era diferente, e isso o intrigava. Sr. Carter, disse sua assistente, interrompendo seus pensamentos. O investidor que mencionou quer marcar uma reunião. Michael assentiu distraidamente. Sim, claro. Marque para amanhã. Mas sua mente ainda estava em Julu. Decidiu que precisava vê-la. Cara a cara. Não para pedir desculpas. Isso não era algo que ele fazia facilmente, mas para entender como ela havia se recuperado tão rapidamente. Na manhã seguinte, Julu estava organizando um novo lote de pedidos quando ouviu uma batida na porta. Seu coração disparou quando viu Michael do outro lado. Respirou fundo antes de abrir. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, cruzando os braços. Michael estava impecável como sempre, mas havia algo mais suave em sua expressão. Precisamos conversar, Julu. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Você deixou claro o que pensa de mim, Michael. Não vejo o que temos para discutir. Eu estava errado, disse ele, surpreendendo-a. Sobre muitas coisas. Julu ergueu uma sobrancelha, cética. Isso é uma tentativa de pedir desculpas. Ele hesitou, mas assentiu. De certa forma, sim. Fui impulsivo e injusto com você. Impulsivo e injusto, repetiu ela, a voz cheia de sarcasmo. Você me acusou de algo que não fiz, me humilhou e me demitiu sem nem me ouvir. Michael baixou o olhar, claramente desconfortável. Eu sei. Fui um idiota. Julu respirou fundo, tentando manter a compostura. Por que você está aqui, Michael? Quer contratar outro peão para seus planos egoístas? Ele balançou a cabeça, frustrado. Não, não é isso. Eu vi o que você está fazendo, Julu. Seu trabalho. É incrível. Tive que te ver e... E o quê? Interrompeu ela. Quer levar o crédito pelo meu sucesso agora? Michael recuou, como se as palavras dela o tivessem atingido. Não. Só queria dizer que admiro o que você fez. Você se levantou mesmo depois do que fiz. A sinceridade em sua voz a desarmou por um momento. Observou, tentando entender o que ele queria. Michael, o homem que sempre pareceu tão confiante, agora estava diante dela com uma expressão que nunca vira antes. Vulnerabilidade. Admiração não muda nada, Michael, disse-lhe com firmeza. Construí isso sozinha. Sem a ajuda de ninguém. E você foi apenas um obstáculo que tive que superar. Ele assentiu, aceitando suas palavras. Eu sei. Mas espero que um dia você me perdoe. Julu não respondeu. Apenas fechou a porta, deixando Michael do lado de fora. Nos dias seguintes, Julu mergulhou no trabalho, tentando esquecer o encontro com Michael. Mas por mais que tentasse, ele continuava invadindo seus pensamentos. A forma como ele parecia genuinamente arrependido era algo que ela não esperava. Michael, por outro lado, estava determinado a fazer as pazes. Começou a pesquisar mais sobre o trabalho de Julu e percebeu o impacto positivo que ela estava causando com suas criações. Inspirado por ela, decidiu usar sua influência para apoiar projetos sustentáveis, algo que nunca havia considerado antes. Em uma reunião com um grupo de investidores, apresentou uma proposta para financiar pequenos empreendedores com ideias inovadoras. Precisamos de mais projetos que façam a diferença, disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Enquanto isso, Julu recebeu um convite inesperado para expor seu trabalho em um evento local de design. Era sua primeira oportunidade de apresentar suas criações a um público maior, e estava nervosa, mas animada. Na noite do evento, enquanto arrumava suas peças, sentiu uma presença familiar atrás dela. Virou-se e encontrou Michael. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, surpresa. Vim te apoiar, respondeu ele sinceramente. E antes que diga algo, não estou aqui para roubar seu momento. Julu cruzou os braços, ainda cética. Por quê? Porque acredito em você,
disse ele simplesmente. As palavras, embora inesperadas, não pareceram vazias. Shlu observou Michael por um momento, tentando encontrar algum sinal de que ele tinha outras intenções. Mas tudo que viu foi honestidade. Você é persistente, Michael, disse ela finalmente. Mas ainda não sei se posso confiar em você. Ele deu um pequeno sorriso. Não espero que confie em mim. Só espero uma chance de mostrar que posso ser melhor. O evento foi um sucesso. Shlu recebeu elogios e propostas de novos clientes. E embora relutante, não podia negar que a presença de Michael ajudou a chamar atenção para seu trabalho. Quando a noite chegou ao fim, ele se aproximou dela novamente. Se precisar de ajuda para expandir seu negócio, saiba que estou disposto a investir, disse ele. Shlu balançou a cabeça. Não preciso do seu dinheiro, Michael. Se eu aceitar sua ajuda algum dia, será porque confio em você, não porque dependo disso. Michael assentiu, respeitando sua decisão. Então trabalharei para ganhar sua confiança. Pela primeira vez, Shlu viu algo diferente em Michael. Talvez, apenas talvez, ele estivesse genuinamente mudando. A exposição foi um marco na vida de Shlu, não apenas pelas oportunidades que trouxe, mas também porque foi a primeira vez que sentiu o impacto de seu trabalho além das redes sociais. No entanto, o apoio inesperado de Michael ainda a deixava confusa. Tentou não pensar nele, mas, de alguma forma, ele parecia determinado a fazer parte de sua jornada novamente. Nos dias seguintes, Shlu estava ocupada com novos pedidos e convites para colaborar com designers locais. Ainda assim, o encontro com Michael no evento permanecia em sua mente. Ele demonstrara uma gentileza que ela nunca vira antes. Mas sabia que, com Michael, a gentileza por si só não era suficiente para apagar o passado. Enquanto trabalhava em uma nova coleção, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Alô? Shlu, aqui é Sarah da Urban Deco Designs. Gostaríamos de convidá-la para liderar um projeto em colaboração com uma empresa de alto perfil. Seu trabalho é exatamente o que estamos procurando. Shlu mal podia acreditar. A Urban Deco Designs era uma das principais empresas de design sustentável, conhecida por parcerias com grandes marcas. Adoraria. Qual empresa é? É a Carter Enterprises. O nome fez seu coração parar por um momento. Claro que era. A ironia era quase cruel. Eu, preciso pensar sobre isso, respondeu ela, tentando parecer profissional. Entendemos. Mas esta pode ser uma grande oportunidade para você expandir seu alcance. Por favor, considere e me avise até amanhã. Shlu desligou, tentando processar a situação. Trabalhar com Michael significava enfrentar tudo que estava tentando superar. Mas a oportunidade era grande demais para ignorar. Na manhã seguinte, Shlu tomou sua decisão e enviou uma mensagem a Sarah confirmando sua participação. Algumas horas depois, recebeu detalhes do projeto e um pedido de reunião na sede da Carter Enterprises. Quando chegou ao imponente prédio, sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Não estava ali para reatar laços pessoais. Estava ali como profissional. Pegou o elevador, o coração acelerado, e foi recebida por uma assistente que a conduziu à sala de reuniões. Assim que entrou, viu Michael. Ele estava parado perto de uma mesa coberta de relatórios, mas seu olhar foi direto para Shlu. Por um momento, pareceu surpreso, mas depois sorriu. Bem-vinda, Shlu. Ela manteve a compostura. Estou aqui pelo projeto, Michael. Vamos manter o foco nisso. Ele assentiu, parecendo respeitar os limites que ela estabeleceu. Claro. Quero que veja isso como uma parceria. Suas ideias serão cruciais. A reunião prosseguiu objetivamente. Michael apresentou o projeto, um edifício corporativo sustentável projetado para minimizar o impacto ambiental. Shlu anotou, mantendo a interação profissional, embora tenha notado que Michael se esforçou para destacar sua contribuição, algo que nunca fizera antes. Após a reunião, ele a acompanhou até a saída. Obrigado por concordar em trabalhar conosco, disse ele com sinceridade genuína. Estou aqui porque o projeto importa, respondeu Shlu. Mas isso não muda o passado. Michael suspirou, parecendo entender. Sei disso, mas espero que com o tempo possamos recomeçar. Shlu não respondeu. Simplesmente assentiu e saiu, determinada a manter o foco no trabalho. Nos dias que se seguiram, Shlu mergulhou no projeto. Liderou a equipe criativa com determinação, e sua dedicação não passou despercebida. Suas interações com Michael eram frequentes, mas estritamente profissionais. Ele parecia diferente, mais colaborativo, menos dominador.
Um dia, durante uma reunião, Shlu apresentou uma ideia ousada para o design de interiores. Um dos investidores levantou uma preocupação. Isso parece arriscado. Por que deveríamos confiar nesta abordagem? Antes que Shlu pudesse responder, Michael interveio. Porque confio no trabalho dela. Shlu tem a experiência e a visão. Se ela acredita que esta é a melhor direção para o projeto, eu apoio. O apoio público de Michael pegou Shlu de surpresa, mas ela não demonstrou. Continuou calmamente explicando sua proposta, eventualmente ganhando a aprovação do investidor. Após a reunião, ela confrontou Michael. Porque você fez aquilo? Porque era a coisa certa a fazer, respondeu ele, como se fosse óbvio. E desde quando você se importa com o que é certo? Shlu retrucou, com um tom desafiador. Michael deu um pequeno sorriso. Desde que percebi que estava errado sobre muitas coisas. Shlu não soube como responder. Sua sinceridade era desconcertante. À medida que o projeto avançava, suas interações começaram a mudar. Michael estava mais aberto, e Shlu, embora relutante, começou a ver um lado dele que nunca imaginara existir. Ele a surpreendia com pequenos gestos, como trazer café para as reuniões ou elogiar seu trabalho na frente da equipe. Numa tarde, após um longo dia de trabalho, Michael a convidou para jantar. Nada profissional, disse ele, notando a hesitação dela. Apenas uma conversa entre duas pessoas. Shlu pensou por um momento antes de aceitar. No restaurante, a conversa foi relaxada. Michael falou sobre sua infância, seus desafios ao assumir a empresa e até seus arrependimentos, algo que Shlu nunca esperou ouvir. Sempre pensei que sucesso era tudo, disse ele pensativamente. Mas ultimamente, percebi que pode não ser suficiente. Sucesso não significa nada se você não tem com quem compartilhar, respondeu Shlu sem pensar. Michael olhou para ela, surpreso com a profundidade de suas palavras. Você está certa. A troca de olhares entre eles foi intensa, mas Shlu desviou o olhar, tentando manter sua distância emocional. Ainda era cedo demais para baixar a guarda. No dia seguinte, Shlu foi surpreendida por uma notícia. Uma de suas peças de decoração usadas no projeto fora destaque em uma revista de design. Michael fez questão de elogiá-la publicamente, aumentando ainda mais sua visibilidade. No entanto, Shlu percebeu que, apesar do progresso, algo ainda a impedia de confiar totalmente em Michael. Sua mudança parecia real, mas parte dela ainda se perguntava se não era apenas mais uma fachada calculada. À medida que o projeto avançava, Shlu sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Decidir se Michael realmente merecia uma segunda chance. Shlu estava no centro da sala de conferências, apresentando o progresso de suas ideias para o edifício sustentável. O projeto avançara notavelmente, e a confiança que conquistara da equipe e dos investidores era evidente. Cada detalhe que propunha era recebido com elogios, e mesmo aqueles que inicialmente a subestimaram estavam convencidos de sua visão. Michael, sentado à cabeceira da mesa, observava-a silenciosamente. Raramente interferia nas apresentações de Shlu agora, mas fazia questão de demonstrar apoio. Seus olhos estavam fixos nela, mas não apenas por seu profissionalismo. Havia algo mais. Quando a reunião terminou, Shlu sentiu a presença familiar de Michael se aproximando. Você está fazendo um trabalho incrível, disse ele enquanto caminhavam pelo corredor. Obrigada, respondeu ela, mantendo o tom neutro. Michael hesitou antes de continuar. Sabe, tenho pensado muito sobre o que você disse naquela noite, sobre sucesso e com quem você o compartilha. Shlu parou, virando-se para encará-lo. Michael, estou aqui para trabalhar. Não misture as coisas. Ele balançou a cabeça, como se tentasse controlar algo que realmente queria dizer. Certo. Mas algum dia, talvez você entenda o que estou tentando mostrar. Shlu não respondeu. Apenas se afastou, ignorando a estranha sensação que suas palavras provocaram. À medida que o projeto se aproximava da fase final, Shlu começou a notar algo incomum nos relatórios financeiros. Algumas decisões orçamentárias pareciam contraditórias à mensagem de sustentabilidade que Michael tanto enfatizava. Não era algo que ela pudesse ignorar. Naquela mesma tarde, foi diretamente ao escritório dele. Michael, podemos conversar? Ele ergueu os olhos do computador, surpreso com seu tom direto. Claro. O que está acontecendo? Shlu colocou os papéis sobre a mesa dele. Estes números não fazem sentido. Como podemos falar de sustentabilidade quando estamos cortando custos essenciais para isso? Michael pegou os relatórios e os revisou em silêncio. Vou verificar isso com o departamento financeiro, disse ele. Mas Shlu sentiu hesitação em sua voz. Você sabia disso? Não sabia, perguntou ela, a voz cheia de frustração.
Ele pousou os papéis e respirou fundo. Não foi uma decisão fácil, Shlu, mas precisamos equilibrar o orçamento. Shlu encarou, incrédula. Você está sacrificando a integridade do projeto para agradar investidores. Não é tão simples, respondeu Michael, parecendo desconfortável. Tenho responsabilidades. E eu tenho princípios, retrucou Shlu com firmeza. Se você não acredita no que está fazendo, então este projeto nunca será genuíno. Michael permaneceu em silêncio, visivelmente abalado por suas palavras. Naquela noite, Shlu decidiu que precisava de respostas. Michael sempre fora um homem complicado, mas havia algo mais profundo em seu comportamento recentemente. Começou a pesquisar o histórico de algumas empresas envolvidas no projeto e descobriu que a maioria tinha laços de longa data com Michael e seu pai. No dia seguinte, confrontou-o novamente. Michael, por que você está tão investido neste projeto? Não é só sobre sustentabilidade, é? Ele desviou o olhar, como se tentasse evitar a pergunta. Não importa agora. Importa sim, insistiu Shlu. Se quer minha confiança, precisa ser honesto comigo. Michael finalmente cedeu, fechando os olhos por um momento antes de falar. Este projeto é uma forma de compensar o que meu pai fez. Ele sempre priorizou o lucro acima de tudo, e isso machucou muitas pessoas. Cresci pensando que essa era a única maneira, mas não quero repetir os erros dele. Shlu ouviu em silêncio, absorvendo suas palavras. Pela primeira vez, viu Michael como alguém vulnerável, alguém lutando contra seu próprio passado. Então faça diferente, disse ela finalmente. Mostre que pode ser melhor. Nos dias que se seguiram, Michael tomou medidas para ajustar o orçamento, mesmo sabendo que poderia afastar alguns investidores. Shlu notou que ele estava genuinamente tentando mudar, mas ainda havia uma barreira que ela não conseguia quebrar. Vamos nos divertir um pouco com os leitores nos comentários. Digite milkshake se você chegou até aqui. Agora, vamos voltar à história. Enquanto trabalhavam juntos, os dois começaram a compartilhar mais do que apenas ideias de projeto. Shlu se abriu sobre sua infância humilde, os desafios de sustentar sua família e seu sonho de usar sua criatividade para causar um impacto significativo. Michael, por sua vez, falou sobre a pressão de crescer à sombra do pai, o fracasso de seu relacionamento com Stella e como conhecer Shlu havia mudado sua perspectiva sobre muitas coisas. Você me fez perceber que sucesso não significa nada se você perde as pessoas que realmente importam, admitiu ele durante uma pausa no trabalho. O coração de Shlu disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Michael, a mudança leva tempo. Não basta dizer que será diferente, você tem que provar. Ele assentiu. E eu vou. Em um evento para mostrar o progresso do projeto, Shlu foi abordada por Stella, que parecia comparecer a todas as oportunidades de cruzar o caminho de Michael. Parece que você ganhou mais do que apenas um emprego, disse Stella com um sorriso malicioso. Shlu respirou fundo, mantendo a calma. Trabalhei duro para conquistar meu lugar, Stella. Talvez você devesse tentar fazer o mesmo. Stella riu, como se a resposta de Shlu a divertisse. Michael pode ser charmoso quando quer, mas no fim, ele sempre volta a ser o que é, um homem movido pelo ego. Boa sorte tentando mudar isso. Shlu não respondeu, mas as palavras de Stella a perturbaram. Por mais esforço que Michael estivesse fazendo, as dúvidas persistiam. Essas dúvidas se aprofundaram quando ele se aproximou dela logo depois, preocupação nos olhos. Você está bem? Perguntou ele. Stella tem um talento especial para ser desagradável, respondeu Shlu, tentando disfarçar. Michael suspirou. Não deixe que ela te afete. Ela está sempre procurando maneiras de me machucar, e agora acha que te atingir é o caminho. E porquê? Desafiou Shlu, encarando-o, porque ela acha que sou importante para você. Michael ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque você é. As palavras foram simples, mas carregadas de peso. Shlu não soube o que dizer. Michael parecia determinado a deixar seus sentimentos claros, mas ela ainda não estava pronta para confiar nele. Nos dias seguintes, Shlu focou em seu trabalho, mas as palavras de Michael permaneceram com ela. Ele fora claro. Ela era importante para ele. Embora suas intenções parecessem genuínas, Shlu sabia que não podia confiar apenas em palavras. Queria acreditar nele, mas seus instintos a mantinham cautelosa. À medida que o projeto avançava, um grande evento de apresentação foi agendado para reunir investidores, parceiros e líderes do setor. Era um momento crucial para solidificar o trabalho árduo de Shlu e garantir o apoio financeiro necessário para a fase final. Preparou-se meticulosamente, sabendo que a noite seria decisiva. Michael, enquanto isso, estava mais próximo do que nunca. Não apenas confiava em suas decisões, mas também a apoiava em cada detalhe.
Às vezes, Shlu pegava olhando para ela durante as reuniões, mas evitava abordar o assunto. O equilíbrio deles era delicado, e Shlu sabia que um passo em falso poderia desestabilizar tudo. Na noite do evento, Shlu chegou ao local deslumbrante em um vestido simples, porém elegante, que refletia sua personalidade. Os convidados estavam ansiosos para ver a apresentação, e ela lutou para manter a calma enquanto revisava mentalmente os detalhes. Michael chegou logo depois, impecavelmente vestido como sempre, mas com uma postura mais relaxada que o usual. Aproximou-se de Shlu assim que a viu. "Você está incrível", disse ele, em um tom que pareceu escapar de sua compostura habitual. "Obrigada", respondeu ela, tentando manter a conversa casual. Antes que pudessem continuar, Stella apareceu, com um sorriso que mal escondia sua intenção de provocar. "Shlu, que surpresa agradável", disse ela enquanto seus olhos varriam a sala. "Parece que você realmente encontrou seu lugar aqui." "Trabalhei duro por isso", respondeu Shlu, recusando-se a ser intimidada. Stella virou-se para Michael. "E você, Michael? Ainda tentando provar algo para mim?" Michael manteve a calma, mas seu tom era firme. "Stella, não tenho nada a provar para você, e Shlu não precisa da sua aprovação para estar aqui." Shlu observou a troca com uma mistura de satisfação e desconforto. Michael tomara seu partido publicamente, mas o confronto com Stella parecia reacender velhas feridas. Conforme o evento progredia, Shlu apresentou sua visão para a fase final do projeto. A sala ficou em silêncio enquanto ela explicava como cada detalhe fora projetado para refletir os valores de sustentabilidade e inovação. Quando terminou, o público irrompeu em aplausos. Michael foi ao primeiro a se levantar, seguido pelos investidores e parceiros. Shlu sentiu uma onda de orgulho, mas também sabia que a noite estava longe de acabar. Durante o coquetel após a apresentação, Stella mais uma vez tentou roubar a cena. Desta vez, porém, aproximou-se de um dos investidores e começou a fazer insinuações sobre o passado de Michael. "Ele sempre foi bom em encantar pessoas, mas compromisso nunca foi seu forte", disse ela em tom casual, mas alto o suficiente para Shlu ouvir. Shlu decidiu não intervir. Sabia que Michael não precisava de sua defesa, mas as palavras de Stella pareceram plantar dúvidas nas mentes de alguns investidores. Pouco depois, um dos homens abordou Michael. "Carter, parece que você está mudando sua abordagem." O apoio público a Shlu foi impressionante, mas considerando seu histórico, isso é realmente sincero. Michael estreitou os olhos, claramente irritado. "Meu apoio a Shlu é baseado em seu talento e trabalho. Se isso não for suficiente para convencê-lo, talvez seja hora de reconsiderar nossas parcerias." O tom firme de Michael silenciou o homem, mas Shlu, observando à distância, viu que aquilo afetara Michael mais do que ele deixava transparecer. Quando a noite terminou, Shlu encontrou Michael do lado de fora, olhando para o horizonte com uma expressão cansada. "Foi uma noite intensa", disse ela, aproximando-se. "Isso é dizer pouco", respondeu ele com um pequeno sorriso. "Você foi incrível." "Obrigada." Mas o que Stella disse não ajudou em nada. Michael suspirou, os ombros pesados. "Stella sabe como atingir onde dói. Ela não suporta a ideia de que estou tentando mudar." Shlu hesitou antes de responder. "E você está?" Michael olhou para ela, a expressão séria. "Estou, mas não por ela." Houve um momento de silêncio entre eles antes de Michael continuar. "Shlu, quando te demiti, pensei que estava me protegendo. Mas tudo que fiz foi afastar a única pessoa que me fez questionar quem eu realmente era. Você me mostrou que existe um caminho diferente." Suas palavras estavam cheias de emoção, e Shlu sentiu suas próprias barreiras começarem a enfraquecer. "Michael, mudança não é só sobre palavras. É sobre ações." "Então me deixe mostrar", disse ele, a voz firme. Shlu não respondeu imediatamente. Parte dela queria acreditar nele, mas outra parte ainda estava presa no passado. "Veremos", disse ela finalmente. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na empresa mudou. Michael começou a implementar medidas mais ousadas, como parcerias com organizações sustentáveis e cortando laços com fornecedores que não se alinhavam aos valores do projeto. Shlu viu que ele estava, de fato, tentando transformar suas palavras em ações. Numa tarde, enquanto revisavam os detalhes finais da apresentação, Michael fez algo que a pegou de surpresa. "Shlu, preciso que saiba que, não importa o que aconteça entre nós, este projeto só foi possível por sua causa." Ela olhou para ele, tentando encontrar qualquer sinal de insinceridade em suas palavras, mas não encontrou nenhum. "Obrigada", respondeu ela, genuinamente. Michael hesitou antes de continuar. "Sei que ainda há muito que preciso provar para você, mas se me permitir, quero tentar."
Zlu sabia que as intenções de Michael pareciam genuínas, mas algo ainda a impedia. Talvez fosse o medo de se machucar novamente, ou talvez fosse apenas cautela. Os últimos dias do projeto foram uma mistura de excitação e exaustão para Zlu. Dedicara meses ao trabalho, mas agora, com o lançamento se aproximando, percebeu que não era apenas um marco profissional, era um ponto de virada pessoal. Michael havia mudado, ou pelo menos parecia ter mudado. No entanto, Zlu não tinha certeza se estava pronta para confiar nele novamente. O lançamento estava marcado para ser um grande evento, coberto pela mídia e com a presença de investidores internacionais e figuras importantes do setor. Como de costume, Michael assumiu o papel de anfitrião, mas insistiu que Zlu estivesse ao seu lado. Você é a alma deste projeto, disse ele durante uma de suas últimas reuniões. Quero que todos saibam disso. Zlu concordou, mas com uma condição. Desde que fique claro que meu papel aqui foi conquistado por mérito. Não estou aqui para ser associado ao seu passado ou aos seus erros. Michael assentiu, entendendo sua resolução. Concordado. Você conquistou isso inteiramente sozinha. Na manhã do evento, Zlu chegou cedo para verificar os detalhes finais. O prédio parecia impecável, refletindo tudo que ela havia imaginado. Elegância, funcionalidade e sustentabilidade. Enquanto caminhava pelos corredores, sentiu uma mistura de orgulho e ansiedade. Michael chegou logo depois, vestido impecavelmente com um terno. Parecia confiante, mas havia algo mais em sua expressão, um toque de vulnerabilidade que Zlu não pôde ignorar. Nervosa? Perguntou ele ao se aproximar. Um pouco, admitiu ela. E você? Sempre, respondeu ele com um sorriso. Mas ter você aqui torna tudo mais fácil. Zlu desviou o olhar, tentando evitar o peso de suas palavras. Havia algo diferente em Michael naquele dia. Uma leveza que ela não via antes. O evento começou com discursos e apresentações destacando os aspectos inovadores do projeto. Zlu foi convidada ao palco para compartilhar sua visão e como transformar ideias em realidade. Estava nervosa, mas ao olhar para a plateia, viu Michael na primeira fila, o rosto cheio de orgulho genuíno. Este projeto não é apenas sobre sustentabilidade, disse ela, concluindo seu discurso. É sobre mostrar que quando trabalhamos juntos e acreditamos no impacto que podemos causar, podemos criar algo verdadeiramente significativo. O público irrompeu em aplausos, mas foi o olhar de Michael que permaneceu com ela. Após as apresentações, uma recepção foi realizada, e Zlu se viu cercada por pessoas ansiosas para saber mais sobre seu trabalho. Respondeu a cada pergunta com paciência, mas sua atenção continuava se desviando para Michael, que estava do outro lado da sala conversando com um grupo de investidores. Quando finalmente teve um momento sozinha, Stella apareceu, como sempre, num momento menos conveniente. Bem, Zlu, parece que você conseguiu impressionar. Parabéns. Obrigada, respondeu Zlu, mantendo a compostura. Mas me diga, você realmente acha que Michael mudou? Ou ele ainda está jogando o mesmo jogo? Zlu não respondeu imediatamente. Havia algo calculado no tom de Stella, como se quisesse semear a dúvida. Não é o seu julgamento que importa, disse Zlu por fim. É o meu. Stella deu uma risada baixa, mas não respondeu. Simplesmente se afastou, deixando Zlu sozinha com seus pensamentos. Pouco depois, Michael se aproximou dela. Stella está tentando envenenar seus pensamentos de novo, não está? Zlu suspirou. Não é isso. Ela só me fez perceber que ainda tenho dúvidas. Michael ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu entendo. E, honestamente, eu também teria dúvidas se estivesse no seu lugar. Zlu olhou para ele, surpresa com sua honestidade. Você realmente mudou, Michael? Ou isso é apenas mais uma tentativa de manipular tudo ao seu redor? Eu mudei, disse ele com firmeza. Mas não espero que acredite em mim só porque digo. Quero provar isso com o tempo. Zlu não respondeu, desviando o olhar enquanto tentava organizar seus sentimentos. A noite continuou, mas o desconforto de Zlu cresceu. Havia algo que ela não conseguia definir. Um nó no peito que se recusava a afrouxar. Quando o evento terminou, Michael a acompanhou até a saída. Obrigado por tudo, Zlu, disse ele, a voz cheia de sinceridade. Este projeto não teria sido possível sem você. Ela assentiu, mas suas palavras não aliviaram suas preocupações. Foi um bom trabalho, Michael. Mas isso não significa que tudo está resolvido. Ele sorriu, embora houvesse um toque de tristeza em seus olhos. Eu sei. Nos dias que se seguiram, Zlu tentou voltar à sua rotina, mas não conseguia parar de pensar em Michael. Ele estava cumprindo suas promessas.
Suas ações mostravam que estava tentando ser melhor. Mas Lu ainda lutava contra o medo de se permitir acreditar. Numa manhã, Lu recebeu uma mensagem inesperada de Michael. Quero que veja algo. Pode vir ao prédio hoje. Lu hesitou antes de responder, mas sua curiosidade venceu. Quando chegou, Michael a cumprimentou no lobby. Parecia nervoso, algo raro de se ver. O que você quer me mostrar? Perguntou ela, cruzando os braços. Venha comigo, disse ele, conduzindo-a ao terraço do prédio. Quando chegaram, Lu ficou sem palavras. O espaço havia sido transformado em um jardim exuberante com plantas nativas e uma área de relaxamento que parecia saída de um sonho. Queria que este projeto tivesse algo especial, explicou Michael. Algo que representasse o que aprendi trabalhando com você. Lu virou-se para ele, ainda absorvendo o que via. Isso é incrível, Michael. Obrigada, mas isso não é só sobre o projeto. É sobre você. Lu sentiu o coração disparar. Michael. Sei que ainda tenho um longo caminho a percorrer, disse ele, interrompendo-a, mas quero percorrer este caminho com você, se me permitir. Suas palavras foram diretas, sem o tom calculado que ela temia. Lu respirou fundo, sentindo suas barreiras internas começarem a desmoronar. Talvez eu possa dar uma chance, disse ela finalmente. Mas isso não significa que será fácil. Michael sorriu, um sorriso genuíno e cheio de esperança. Nada que vale a pena é fácil, Lu. A parceria entre Lu e Michael parecia mais forte do que nunca. Mas Lu permaneceu cautelosa. Aquele momento no terraço fora simbólico. Mas ela sabia que a confiança não podia ser reconstruída em um único dia. Michael, por outro lado, parecia determinado a mostrar que sua transformação era genuína. As semanas seguintes foram intensas. O projeto ganhava mais reconhecimento, e Lu era constantemente convidada para eventos, entrevistas e novas parcerias. Michael garantia que todo o crédito fosse para ela, destacando seu talento e dedicação sempre que tinha a chance. No entanto, algo ainda a incomodava. Michael estava se esforçando demais, como se tentasse compensar anos de erros em apenas algumas semanas. Lu não sabia se isso se devia a um arrependimento genuíno ou apenas a uma tentativa de impressioná-la. Um dia, Michael pediu a Lu que o acompanhasse a uma reunião com novos investidores. Não quero apresentar nada sem você, disse ele. Lu hesitou, mas concordou. A reunião ocorreu em um restaurante elegante, e os investidores eram pessoas influentes interessadas em apoiar mais projetos sustentáveis. Lu apresentou suas ideias com confiança, enquanto Michael a observava com admiração. Quando a reunião terminou, um dos investidores fez um comentário que pegou Lu de surpresa. Michael, você encontrou uma verdadeira joia. Não vejo essa paixão e autenticidade com frequência. Michael sorriu. Sim, ela é única. O elogio foi genuíno, mas Lu não pôde deixar de se sentir desconfortável. Não queria ser vista como a descoberta de Michael, mas como alguém que construíra seu próprio caminho. Mais tarde, quando estavam no carro, Lu finalmente falou. Michael, agradeço o que está tentando fazer, mas quero deixar algo claro. Meu trabalho e minhas conquistas não estão ligados a você. Michael pareceu surpreso, mas rapidamente assentiu. Entendo, e garantirei que todos saibam disso. Lu percebeu que ele estava levando seus comentários a sério, o que a deixou mais à vontade. Enquanto se concentravam em finalizar o projeto, um problema inesperado surgiu. Um dos principais fornecedores estava atrasando a entrega de materiais, colocando em risco a inauguração de uma nova fase do prédio. Michael, determinado a resolver o problema, convocou uma reunião de emergência com toda a equipe. Não podemos deixar que isso comprometa nosso prazo, disse ele com firmeza. Lu, alguma ideia de como contornar isso? Lu analisou os relatórios e sugeriu uma solução alternativa envolvendo um fornecedor local menor e mais confiável. Pode não ser a opção mais barata, mas é a mais eficiente. Michael não hesitou. Faça acontecer. Lidaremos com o custo adicional depois. A decisão foi arriscada, mas mostrou que Michael estava priorizando a qualidade e os valores do projeto sobre os lucros, algo que Lu notou com admiração. Após a crise, Lu começou a ver uma mudança mais consistente em Michael. Estava menos preocupado com sua imagem pública e mais focado em garantir o sucesso do projeto. Pequenos gestos também demonstravam sua transformação. Elogios sinceros à equipe, decisões éticas e até momentos em que admitia seus próprios erros. Numa noite, enquanto revisavam os detalhes finais do projeto, Michael fez uma confissão. Trabalhar com você me fez perceber algo importante. Lu olhou para ele, curiosa. O quê? Passei anos tentando atender às expectativas de todos.
Do meu pai, dos meus investidores, até da Stella. Mas você nunca esperou nada de mim. Você só queria que eu fosse honesto comigo mesmo. Julu permaneceu em silêncio, absorvendo suas palavras. E você está sendo honesto agora? Michael assentiu com um pequeno sorriso. Pela primeira vez, acho que estou. A inauguração final do projeto foi marcada por um evento que reuniu figuras influentes de vários setores. Julu e Michael estavam lado a lado, recebendo elogios e louvores por seu trabalho. A noite parecia perfeita, mas Julu não conseguia se livrar da sensação de que algo estava inacabado. No meio do evento, Michael a puxou para um canto mais tranquilo. Julu, há algo que venho ensaiando para te dizer há dias. Ela olhou para ele, intrigada. O que é? Michael respirou fundo antes de falar. Não sei onde estaria sem você. Este projeto, meu crescimento. Tudo começou porque você entrou na minha vida e me fez ver o mundo de forma diferente. Julu sentiu o coração disparar. Michael, eu não acho. Sei que ainda preciso ganhar sua confiança, interrompeu ele. Mas, mais do que isso, quero que saiba o quanto te admiro. Não apenas como profissional, mas como pessoa. Julu ficou sem palavras. Suas palavras pareceram sinceras, mas ela ainda não tinha certeza se estava pronta para abandonar sua desconfiança. Quando o evento terminou, Michael a acompanhou até o carro. Obrigado por ficar ao meu lado esta noite, disse ele. Julu sorriu, um sorriso tímido, mas significativo. Você está indo bem, Michael, mas ainda não acabou. Ele riu suavemente. Eu sei. Enquanto o carro se afastava, Julu olhou o reflexo de Michael na janela e percebeu que ele estava realmente tentando mudar. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse acreditar nele. Nos dias que se seguiram, Michael continuou a surpreendê-la. Envolveu-se em projetos sociais, apoiou jovens empreendedores e financiou iniciativas sustentáveis. Julu podia ver que ele estava fazendo isso por crença genuína, não apenas para impressioná-la. Numa tarde, enquanto trabalhava em seu estúdio, recebeu uma mensagem de Michael. Venha ao prédio. Quero-te mostrar algo. Quando chegou, encontrou Michael no terraço. Ele havia instalado um mural com imagens e histórias de pessoas cujas vidas foram positivamente impactadas pelo projeto. Pensei que seria uma boa forma de lembrar porque começamos isso, explicou ele. Os olhos de Julu se encheram de lágrimas. É incrível, Michael. Ele olhou para ela com um sorriso sincero. Assim como você. Enquanto Julu contemplava o mural, percebeu que talvez estivesse finalmente pronta para confiar nele novamente. Os dias seguintes ao evento final do projeto foram uma mistura de calma e reflexão para Julu. O prédio estava oficialmente operacional, ganhando elogios de especialistas em arquitetura e design sustentável. Seu nome era agora reconhecido não apenas localmente, mas também internacionalmente, algo que ela nunca imaginara possível. Michael, por outro lado, parecia mais distante. Estava focado em novos projetos e ocupado com reuniões para expandir seus negócios. No entanto, Julu sabia que ele estava intencionalmente dando espaço para que ela tomasse suas próprias decisões. Enquanto trabalhava em seu estúdio, Julu recebeu um convite inesperado para palestrar em uma conferência internacional sobre design sustentável. A oportunidade era significativa demais para recusar, mas significava ficar fora por algumas semanas. Antes de confirmar sua presença, decidiu falar com Michael. Caminhou pela recepção da Carter Enterprises e foi direto ao escritório dele. Ele pareceu surpreso ao vê-la. Julu, que surpresa! Está tudo bem? Sim, respondeu ela. Mas queria te contar algo antes de tomar uma decisão. Michael deixou seus papéis de lado e gesticulou para que ela continuasse. O que está pensando? Fui convidada para uma conferência internacional. É uma chance de expandir minha marca, mas ficarei fora por algumas semanas. Michael a observou em silêncio por um momento antes de sorrir. Isso é incrível, Julu. Você deveria ir. Julu sentiu uma onda de alívio com sua resposta. Obrigada. Só pensei que você gostaria de saber primeiro. Michael assentiu. Quero que saiba que estou torcendo por você. Sempre. A sinceridade em sua voz a pegou de surpresa. Julu sentiu um estranho calor no peito, mas guardou para si. A viagem foi um marco na carreira de Julu. Conheceu profissionais renomados, compartilhou sua história e foi convidada a colaborar com empresas de outros países. Enquanto falava sobre seus projetos, percebeu que, mesmo de longe, as lições de Michael sobre liderança e visão estavam presentes em tudo que fazia. Vamos fazer um jogo com aqueles que só liam os comentários. Digite Pisa nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender.
Agora, vamos continuar com a história. Mas apesar do sucesso, havia um vazio que ela não conseguia ignorar. Durante as noites silenciosas em seu quarto de hotel, pensava em Michael. Suas palavras, suas ações e até o jeito como ele a olhava pareciam estar sempre em sua mente. Quando voltou para a cidade, Shlu decidiu ir direto ao prédio da Carter Enterprises. Era tarde, mas sabia que Michael provavelmente ainda estaria lá. Quando entrou em seu escritório, encontrou sozinho, revisando relatórios. Michael ergueu os olhos dos papéis e sorriu, surpreso. Shlu, não sabia que você voltaria hoje. Acabei de chegar, disse ela, fechando a porta atrás de si. Mas precisava te ver. Ele se levantou imediatamente, preocupado. Algo está errado. Sim, respondeu Shlu, a voz ligeiramente trêmula. Percebi algo importante enquanto estive fora. Michael permaneceu em silêncio, observando-a atentamente. Havia algo em seus olhos que parecia vulnerável, como se soubesse que este momento era crucial. O que é? Shlu deu alguns passos em direção a ele, tentando encontrar as palavras certas. Durante esta viagem, percebi o quanto você mudou, Michael. Percebi que você não é mais o homem arrogante e distante que conheci. E percebi que, por mais que tentasse lutar contra isso, me apaixonei por você. As palavras saíram rapidamente, como se tivessem esperado muito tempo para serem ditas. Michael ficou parado por alguns segundos. Como se processasse, mas então deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Shlu, você não tem ideia de quanto tempo esperei para ouvir isso, disse ele, a voz rouca de emoção. Ela tentou falar, mas ele continuou, segurando gentilmente suas mãos. Eu me apaixonei por você há muito tempo. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me fez querer ser uma pessoa melhor, me fez ver que o que eu estava construindo antes não tinha significado se não fosse por algo maior. Shlu sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não desviou o olhar. Michael, eu tive medo. Medo de confiar, de me abrir, de me machucar de novo. Mas agora, não quero mais fugir. Sem dizer outra palavra, Michael se inclinou e a beijou. Foi um beijo cheio de emoção, como se estivessem colocando tudo que guardaram por tanto tempo nele. Quando finalmente se afastaram, ele sorriu para ela. Shlu, você me transformou. Não apenas como empresário, mas como pessoa. Quero caminhar ao seu lado, não só hoje, mas sempre. Quer ser minha namorada? Shlu riu, ainda emocionada, e segurou o rosto dele com as mãos. Sim, Michael, eu quero. Nos meses que se seguiram, Shlu e Michael começaram a construir algo que nunca imaginaram. Um relacionamento baseado na confiança, respeito e amor. Michael continuou a surpreendê-la com pequenos gestos de afeto, enquanto Shlu aprendia a confiar nele completamente. Juntos, começaram a sonhar alto. Shlu expandiu sua marca, enquanto Michael mergulhou em projetos sociais e iniciativas sustentáveis, inspirado pelos valores que ela trouxe para sua vida. Numa noite especial, durante a inauguração de um novo espaço que haviam projetado juntos, Michael segurou a mão de Shlu enquanto a multidão os aplaudia. Olhou em seus olhos e, com um sorriso emocionado, disse: Shlu, você mudou minha vida de tantas maneiras. Quero construir mais do que apenas projetos com você. Quero construir uma vida. Antes que ela pudesse responder, ele se ajoelhou, abrindo uma pequena caixa com um anel simples, mas elegante. Quer casar comigo? Lágrimas encheram os olhos de Shlu, mas ela não hesitou. Sim, Michael, sim. O casamento foi tranquilo, cheio de significado e cercado apenas por seus amigos e familiares mais próximos. Para Shlu e Michael, não foi apenas o início de uma nova fase, mas a confirmação de que o amor verdadeiro pode nascer dos lugares mais inesperados. Enquanto observavam o horizonte em sua lua de mel, de mãos dadas, Shlu sentiu uma paz que nunca experimentara. Sabia que o futuro traria desafios, mas estava pronta para enfrentá-los ao lado do homem que aprendera a amar e confiar. Você acha que Shlu estava certa em perdoar e se casar com Michael? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.